Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. E que bom que estamos juntos em uma nova edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre as doenças gestacionais. E para tirar as suas dúvidas sobre o tema, já contamos aqui com a presença do Dr. Jardel Soares. Dr. Jardel é ginecologista e especialista em gestação de alto risco. Hoje também vamos aprender aqui no nosso programa a preparar uma tapioca rendada. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E olha só essas imagens do prato. Olha que delícia! É já aqui no assunto do dia. Mas antes vamos falar que o resultado positivo confirmando a gravidez é o primeiro de uma série de exames até o parto. Aos testes de rotina que todas as gestantes elas devem fazer e os específicos que investigam malformação, também doenças congênitas e geralmente são recomendados para mulheres acima dos 35 anos com histórico familiar de doenças genéticas ou problemas de saúde como diabetes e hipertensão. Além das avaliações clínicas, os exames eles irão te ajudar a saber se o seu bebê está se desenvolvendo bem. Agora vamos acompanhar um pouco da história da Laísa. Ela teve catapora durante a gestação, o que deixou toda a família com medo. Acompanhe. A maternidade aflora na mulher belos sentimentos. Um deles é o cuidado com o pequeno ser que está chegando. Essa é a Laísa, mãe do pequeno Theo. Durante a gravidez, ela descobriu que estava com catapora, doença temida pelas grávidas. Laísa e o marido nos conta o medo que sentiram após receber a notícia. Então, a princípio eu fiquei com muito medo, né? Porque eu não sabia o que poderia acontecer com ele, principalmente eu só fiquei pensando nele. Daí, quando eu fui perguntar aos especialistas, eles também não tinham nenhuma informação concreta para me dar. Eles só disse que poderia acontecer isso e isso, mas eles não tinham como saber se ele ia nascer realmente com uma malformação ou se ele ia acarretar a herpes. A gente ficou bem preocupado, porque por se tratar dessa doença na gestação, a gente não sabia ainda, antes dos exames, se ia afetar o bebê ou não, mas graças a Deus, depois que a gente fez os exames, a gente soube que no período que ela pegou, não passaria para o bebê. Então a gente ficou muito feliz, deu graças a Deus por isso. Mas daí a gente continuou sempre cuidando, atencioso, todos os exames, tudo em dia para não ter problema depois. Laísa nunca havia contraído a catapora. Por conta disso, tinha bastante medo de sofrer com as sequelas. Não só ela, mas o bebê também. Quanto mais cedo a mãe contrair a catapora durante a gravidez, aumenta os riscos para a gestante e para o bebê. Grávidas com catapora no período como o da Laísa, o bebê pode apresentar herpes no primeiro ano de vida. A princípio eu fiquei com muito medo, né? Porque eu não sabia o que poderia acontecer com ele, principalmente eu só fiquei pensando nele. Devido ao tempo de gestação que eu estava. E como eu também, na minha idade adulta, sempre a catapora acarreta mais em crianças, né? E para mim tinha um grande fator de risco que era a herpes. E para ele era malformação ou a herpes também. Como foi com 5 meses, daí já aliviou essa da malformação. E eu fiquei só preocupada com essa da herpes, que poderia acarretar ele também. Os sintomas da catapora incluem dor de cabeça, febre acima de 38 graus, coceira intensa no corpo, vômitos e diarreia. No caso da nossa personagem, os sintomas se resumiram um pouco. Eu senti dores de cabeça, eu senti muito antes. Não tinha aparecido nenhuma lesão ainda, mas foram dias antes de aparecer alguma lesão. Quando apareceu a primeira lesão, eu sentia muito incômodo no olho, que foi a primeira lesão. Depois veio a segunda lesão, que foi na barriga, as pintinhas, que eu ainda não sentia nada. Depois foi febre, 39 graus, não passava disso. E coceira, muita coceira. Laísa procurou ajuda médica e ela nos fala como tudo aconteceu. Eu primeiro fui, quando eu vi a segunda lesão, que aí eu tinha mais ou menos certeza já de que era catapora.
Daí eu procurei a emergência aqui em Camaragibe mesmo. Aí ela me disse que não tinha nada o que fazer aqui, tinha que ir para o IMIP, que lá era um centro especializado e elas iam saber o que fazer. Quando eu cheguei lá no IMIP, eu já fui logo atendida, porque eu não podia ficar perto das outras gestantes, para elas não pegarem também. Aí eles perguntaram todos os sintomas que eu tinha, se eu já tinha tido febre. Eu ainda não tinha tido febre. Aí eles chamaram uma médica, ela viu e não tinha certeza se era realmente catapora. Chamaram mais 2 médicos, foi quando eles tiveram a certeza que era. E daí disseram que não tinha ocorrido nenhum fato desse antes com gestante. E não sabiam o que fazer. Queriam me internar para tentar imunizar ele. Mas aí, quando viram que eu já tinha lesões no corpo, não ia ter como imunizar mais ele já estava com vírus. Daí passaram só o medicamento, que foi um antibiótico, e passou a forma correta de tomar, não podia de jeito nenhum nem atrasar nenhuma horinha. E em momentos difíceis como esse, o apoio e a ajuda da família é importantíssimo. O marido da Laisa e também pai do pequeno Theo prestou todo o suporte. O apoio tinha que ser integral, né? O bom é que a minha carga horária no trabalho são 6 horas apenas, então eu tinha bastante tempo para estar com ela e eu estava sempre acompanhando ela. Até então, quando ela estava trabalhando, eu tinha que levar ela, buscar também, devido a esse problema da gravidez. Mas aí foi tranquilo, a gente se dá muito bem e deu o maior suporte possível. 4 meses após ser diagnosticada com a catapora, nasceu o Theo, com saúde e trazendo mais alegria à família. Hoje ele está com quase 2 meses de vida e os pais estão mais aliviados. Pois bem, que traga muitas alegrias para essa família, o suporte, né, do papai aí, todo esse processo foi muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai compreender melhor, né, porque desse medo em ter a catapora durante a gestação. O médico especialista daqui a pouquinho ele reforça aqui as informações sobre o assunto, mas antes a gente quer chamar você que está em casa a participar aqui do nosso programa. Que tal interagir conosco? Vamos lançar a partir de agora a nossa enquete para você ligar para a gente e responder a seguinte pergunta. Olha só, hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. Você já sofreu alguma complicação durante a gestação? Sim ou não? A pergunta é muito objetiva. Já sofreu alguma complicação durante a gestação? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora está disponível para você participar aqui com a gente. Responde nossa pergunta, manda também sua dúvida ou escreve, né, uma frase, você elabora aí uma frase, liga para a gente, diz para a nossa produção e essa frase vai passar aqui na nossa telinha no decorrer do programa. Temos outro número para você ligar para a gente, 3424-1977. Liga para a gente, participa, temos o maior prazer em receber cada ligação. Se você tem acesso à internet, já pode também interagir conosco. Nossa fanpage é o facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa a sua pergunta, responde nossa enquete. Daqui a pouquinho, nosso convidado terá o maior prazer em tirar a sua dúvida sobre o tema. Se você tem o WhatsApp em mãos, também já pode participar. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Mande sua pergunta, daqui a pouquinho ela vai ser lida ao vivo. E um mal-estar, febre e dor. Não importa se os sinais eles são brandos, eles podem indicar a presença de fungos, bactérias, vírus ou protozoários que prejudicam tanto a mãe como o bebê durante a gravidez. Todo cuidado é pouco. O corpo e o sistema imunológico feminino eles sofrem alterações que facilitam a proliferação dos micro-organismos causadores de doenças, inclusive aqueles capazes de atravessar a placenta e afetar o desenvolvimento do bebê. E é por esse motivo que, após a primeira consulta do pré-natal, a mulher ela sai com a lista enorme de exames para fazer. E a gente vai aprender muito mais sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio mais uma vez, Dr. Jardel Soares. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer meu, Wander, estar aqui novamente. Vamos tentar ajudar nossas pacientes aí, né? A gente já sabe que a gravidez é um momento que as mulheres já ficam muito ansiosas, algumas mais devido a algumas patologias que já tiveram ou que estão tendo. Mas o esclarecimento é uma das coisas que pode ajudar muito para que possa passar por esse momento de uma forma mais saudável, né? Esse esclarecimento é importante que ele aconteça também
no planejamento da gravidez, quando a gravidez ela é planejada por essa família, é importante que essa mulher busque algumas informações e os cuidados já começam daí, né, doutor? Bem antes da gravidez. Sem dúvida. A gente costuma dizer que uma gravidez sadia, ela vem de uma mãe sadia, de uma mulher sadia e também de um marido sadio, né? Então, as investigações antes da gravidez, ela pode fazer, pode dar um grande indício se essa gravidez também tem chance de ser uma gravidez mais saudável. Né? Quando você trata algumas doenças ou você trata algumas malformações que podem existir a nível uterino, ou também melhorar a qualidade do espermatozoide do esposo, isso tudo pode ajudar para que ela possa ter uma gravidez mais sadia, né? Mais tranquila. A gente falou que é muito importante a realização do pré-natal, né? Recebendo o primeiro exame positivo ali para a gravidez. Após esse primeiro exame, vários outros seguirão, né? E esses exames, eles compõem esse pré-natal, doutor? Sem dúvida. Eu esqueci de falar nessa anterior fala, hoje, pelo Ministério da Saúde, né, do Brasil e nas outras partes do mundo, antigamente a gente preconizava que as mulheres fizessem o ácido fólico, que é uma das medicações que a gente mais usa para evitar as malformações do tubo neural, né, que é a parte da formação nervosa do bebê e cerebral. A gente fazia isso por 3, 4 meses antes da gravidez, mas agora, a partir do ano passado, o Ministério da Saúde ele preconiza que a mulher deveria fazer isso 6 meses antes de liberar para engravidar, para você ver como que realmente o planejamento antes é tão importante. Né? Os exames nada mais é do que uma forma da gente rastrear possíveis causas que possam causar complicações, tanto para a mãe ou para o bebê. É praticamente como se a gente pudesse dizer um plano de voo que o piloto tem antes de decolar o avião, né? Quando ele começa, ele já tenta fazer o plano para ver o que pode ter de turbulência, né? O que pode causar algum impedimento durante o voo. A mesma coisa isso numa gravidez. Nas primeiras consultas do pré-natal e na sequência delas, os exames vão ter essa função. Eles vão nos nortear se existe coisas que a gente pode melhorar para que não complique mais à frente, ou também já nos vão dar indício de algumas complicações que já estão começando a ocorrer e que a gente deve tratar para que possa chegar até o final a gravidez. Que esse é o objetivo de uma gestação, né? Que a mulher consiga chegar ao objetivo que eles têm como casal, que é ter um filho, né? Esses exames, né, eles avaliam a saúde da mãe e do bebê também? Existe esse acompanhamento da saúde da mãe e do bebê? Pode haver ali alguma interferência caso haja alguma complicação com esse bebê, doutor? Ainda na barriga? Sem dúvida. Olha, a medicina hoje está muito avançada e a parte obstétrica realmente bastante avançada. Então, nós podemos dizer que, por exemplo, alguns exames a gente tem como detectar algumas patologias que podem afetar o crescimento do bebê que a gente pode tratar. A gente só pode citar algumas para poder ver, né? A própria sífilis é uma doença que pode ser tratada. O HIV, descoberto precocemente, a gente pode fazer medicações antirretrovirais para que possa minimizar a quantidade de vírus passada para esse bebê. Né? Nas ultrassonografias, principalmente a gente chama as ultrassonografias morfológicas do primeiro trimestre e do segundo trimestre, elas nos dão um grande indício de alguma malformação de que possa ocorrer nesse bebê. E o que a gente pode dizer de inovador que nós temos hoje é de que algumas patologias que se descobrem ainda intraútero, existe a possibilidade de se operar esse bebê ainda dentro do útero da mãe. Né? E com isso a gente pode minimizar os danos no crescimento desse bebê e também na vida dele futura. Ou seja, realmente fazer um bom pré-natal, você pode minimizar muito os danos para o bebê também, não é só para a mãe. A gente viu na reportagem a preocupação da mamãe, da Laísa, né, por conta de contrair o vírus da catapora, nunca tinha tido a doença antes, existiu aquela preocupação e o medo de toda a família. É para ter medo mesmo, doutor, de ter catapora durante a gestação? A Laísa, né, ela estava certa com aquela preocupação dela, ou foi uma preocupação exagerada porque era mamãe de primeira viagem? Não é não, viu? Não é não, doutor. É uma preocupação real. Nós podemos dizer que algumas doenças virais, elas realmente causam preocupação. Dentre essas, nós podemos dizer a que ela teve, que é a catapora. Por quê? Porque o vírus da catapora, ele vai influenciar na gestação, em alguns períodos da gravidez, ele tem mais riscos que outros.
nós podemos dizer que nesse primeiro trimestre da gravidez, a gestante que adquire catapora, ela pode ter várias malformações, como, por exemplo, o bebê desenvolver uma catapora congênita, ter retardo de crescimento, pode causar o aborto, malformações, principalmente na formação óssea de membros da criança, a catapora pode acontecer, porque a gente tem que lembrar que até as 20 semanas aproximadamente é o período de desenvolvimento do bebê. Para a gente falar de uma forma coloquial, eu costumo dizer isso muito para minhas pacientes, para vocês entenderem, eu costumo dizer, no primeiro trimestre o bebê se forma, no segundo ele acaba de crescer e no terceiro ele acaba de só dar aquela moldada para poder ocorrer o nascimento. Então, para poder só ter esse entendimento, assim, um entendimento mais simples, né? Então, por isso que nesse primeiro trimestre o risco é muito grande, porque é onde está ocorrendo o desenvolvimento dessa criança. E o outro período que é bem importante, que é perigoso, são quando a catapora ela é adquirida na última semana antes do parto. Por quê? A viremia está muito alta, a quantidade de vírus que está no sistema circulatório é muito grande, e isso pode fazer com que esse bebê nasça também com catapora grave e que muitas vezes existe um índice de morte de 35% dessas crianças, é bastante alto. E como ela disse aí, como são vírus bem associados, a criança realmente pode desenvolver o herpes. Graças a Deus, o Theo nasceu saudável, trazendo felicidade para toda a família. Mas houve uma intervenção durante a gestação dessa mamãe, né? Quando descobriu que estava com vírus, ainda na barriga, o Theo ele foi medicado, doutor? A gente poderia falar assim? Pode haver essa intervenção? Veja, pelo que eu entendi, no caso dela ali, ela não conseguiu fazer o que normalmente se tentaria fazer. Quando se descobre o vírus da varicela, né, da catapora, precocemente, logo no início, se indica que fazer a imunoglobulina. Porque a imunoglobulina exatamente tenta não permitir que esse vírus se propague no sangue e que ultrapasse a barreira placentária. No caso dela, parece que já foi um pouco mais tardio, porque ela já tinha lesão, provavelmente já tinha o vírus circulante. Mas o que provavelmente devem ter feito para elas? A gente tem algumas medicações para diminuir a viremia, né, desse vírus, diminuir a quantidade desse vírus ali. A gente pode fazer sintomáticos para isso também, principalmente para ela, alguns antihistamínicos para diminuir os sintomas e, mais do que tudo, o acompanhamento. Por quê? Foi o que ela disse assim, por que vem a incerteza? Porque a maioria das patologias na gravidez, a gente tem exames que são são preditivos. Eles indicam se aquilo pode ter alguma lesão ou não. Mas o que a gente costuma dizer, que vai dizer realmente se vai ter lesão, é o olho quando a gente nasce. Quando a gente examina o bebê, faz exames propriamente ditos no bebê. Então, no caso dela, ela fez um bom acompanhamento para ver se precocemente se detectava algum tipo de lesão, né, no bebê, e provavelmente esse bebê deve ter sido acompanhado e talvez deve estar sendo acompanhado até agora, né? Vamos falar mais sobre doenças que podem afetar a mulher gestante, doutor? A gente tem uma tela aqui com as principais e vamos explicar para quem está em casa, né, cada uma dessas doenças. Na lista aqui, a primeira que aparece aqui no alto são as trombofilias comuns na gravidez. O que seria a trombofilia, doutor? Vamos lá, a trombofilia, né, é uma doença que agora se tornou muito comum porque está sendo mais estudada. Ela sempre existiu, né? O que é? O que é a trombofilia? É uma doença que ocorre no sistema de coagulação, nos genes do sistema de coagulação, em que ele causa, de uma forma bem simples para explicar, pequenos êmbolos, pequenos coágulos na altura da placenta. Quando ocorre muito precocemente, a mulher sofre o aborto, né? Quando ela ocorre de uma forma tardia e não foi bem detectada, ela causa retardo de crescimento, pode causar pré-eclâmpsia, pode causar a morte intrauterina, ela pode causar um desprendimento, que a gente chama de DPP, desprendimento prematuro da placenta, também pode ocorrer. O bom de se saber isso é que hoje, como é uma doença que é bastante estudada e bastante comentada no meio médico, tanto que se tornou uma das coisas que as mulheres, quando começam a ter abortos seguidos, vão logo perguntando, doutor, será que eu tenho trombofilia? Nós temos exames específicos para detectar, né? E temos um tratamento que é eficaz. Isso que é o importante. Mulheres que são bem acompanhadas e que conseguem ser detectadas precocemente e começar o tratamento, o índice de sucesso da gravidez é bastante alto. A única controvérsia que tem nisso tudo é o preço da medicação. Mas podemos dizer, graças a Deus, a maior parte das pacientes conseguem essa medicação pelo SUS. Tem como prevenir?
a trombofilia, doutor? Não tem como prevenir, porque a trombofilia é uma doença genética. Ela é de origem genética. Então, certo? fatores inevitáveis, né, doutor? Fator inevitável, né? Aí são coisas, por exemplo, de investigação de trombofilia, só para a gente esclarecer, para todo mundo não chegar no consultório do doutor e dizer, doutor, será que eu não tenho trombofilia? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso aí? Antigamente, chegavam nos consultórios e como a doença era nova, todo mundo começava a pedir para investigar, mandava para o hematologista, etc. Hoje, como que nós fazemos? Se a mulher já chegar com uma história familiar de alguém que teve trombose, ou houve trombofilia, ou uma irmã que teve trombofilia, obrigatoriamente isso nos faz investigar a trombofilia. Se não, normalmente o aborto a gente sabe que pode ocorrer em qualquer mulher. Todas as mulheres se desesperam muito quando abortam. Mas o aborto é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Porque a gente só vê o caso da gente naquele momento ali, que está no consultório. Aquele casal chega desesperado porque perdeu o bebê. Mas se a gente for ver nas maternidades do Recife hoje, dezenas de mulheres estão sofrendo um aborto. Certo? Porque a maior causa dos abortos são de origem genéticas, não são de origem realmente de origem de trombofilias. A gente investiga a trombofilia normalmente quando ocorrem 2 a 3 abortos, ou como te disse, já teve algum caso familiar anteriormente. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre doenças gestacionais. E a partir deste momento vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site da revista Abril. Gravidez de alto risco, quando a gestação é classificada dessa forma. De acordo com o ginecologista e mestre em obstetrícia pela Universidade de São Paulo, a USP, Wagner Hernandes, o termo gravidez de risco é muito amplo porque envolve qualquer aspecto que saia da normalidade de uma gravidez em uma mulher que não apresente nenhum problema de saúde. Algumas situações podem elevar o risco de uma gravidez. Segundo o médico, uma gestação antes dos 18 anos e depois dos 35 são considerados de alto risco. Outros fatores, como obesidade, distúrbios na tireoide e metabólicos, podem causar riscos. De acordo com o ginecologista, o estilo de vida saudável é muito importante para que a gestação seja tranquila. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras dicas sobre esse assunto. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A Tânia falou da questão da idade, que é um fator determinante para que os médicos classifiquem a gravidez como de alto risco. O doutor Jardel Soares, que a gente apresentou, ginecologista, ele é especialista também em gravidez de alto risco. Quais outros fatores, doutor, que vocês médicos utilizam como determinantes para classificar a gravidez como de alto risco? Só a idade é suficiente? Não. A idade é um dos fatores, né? Nós também temos, ela acabou de citar aí, a obesidade, a paciente que já é hipertensa, a paciente que já é diabética, paciente que tem algum tipo de carcinoma e engravidam, pacientes que têm algum distúrbio de tireoide ou qualquer outra glândula hormonal, porque nós sabemos que nós somos regidos pelos nossos hormônios. Então, qualquer uma dessas patologias podem fazer com que a gravidez ela seja classificada como alto risco. Com essa classificação, quer dizer que essa gestante ela vai precisar de mais exames, frequentar mais vezes esse especialista ou não necessariamente? Provavelmente sim. Normalmente, quando a gente classifica uma gravidez de alto risco, automaticamente essa paciente ela se torna uma paciente de acompanhamento multidisciplinar. O que significa? Ela já não vai passar apenas pelo obstetra. Ela precisará provavelmente do acompanhamento de uma nutricionista, de uma endocrinologista, dependendo da patologia, de um cardiologista ou um hematologista, como nós falamos da trombofilia no bloco anterior, e de acordo com as suas patologias. Por exemplo, tem pacientes que eu tive uma paciente que ela engravidou depois de 7 cirurgias ortopédicas de um acidente de moto. Ela tinha platina, ela tinha várias coisas, tinha uma prótese de joelho, ela tinha uma prótese de quadril. Ou seja, ela teve que fazer um acompanhamento com ortopedista. Então, a determinar quem vai ser essa equipe multidisciplinar vai depender de que tipo de patologia que a paciente teve
para poder a gente se nortear, né? Como vai ser. Tem algumas coisas específicas da gravidez abaixo dos 18 anos, que pode ser classificada como de alto risco, e acima dos 35 anos, coisas específicas dessas, a gente poderia classificar como extremidades, né? Abaixo de 18 e acima de 35. Tânia citou uma matéria aí, mas aqui em Pernambuco e algumas sociedades já de obstetrícia, nós baixamos bastante esse parâmetro, né? A gravidez abaixo dos 15 anos, a gente já considera uma gravidez de alto risco. Acima disso, a gente já começou a diminuir isso. Por quê? Porque, infelizmente, as nossas meninas, moças, se tornaram ativas sexualmente muito precocemente. E o que é que classifica nesse período, né? Antes dos 15 anos, como uma gravidez de alto risco? É porque, oficialmente, a menina ainda não é uma mulher, ela está em formação, né? A formação dela como mulher, ela ainda está ocorrendo. Por quê? Se nós formos observar, depois que a menina menstrua, pelo menos 3 a 4 anos, depois disso ela ainda continua crescendo, ela continua em desenvolvimento. Automaticamente, todos os órgãos dela estão em desenvolvimento. Se ela cresce de tamanho do osso, ela cresce no tecido ósseo, ela tem que crescer músculo, tem que crescer pele e etc. Então, por isso que se torna uma gravidez de risco. Significa que ela antecipou o crescimento de um útero dentro de um abdômen, dentro de uma estrutura que ainda está em crescimento. E acima dos 35 anos, ela já está formada, essa mulher, né, doutor? Já está madura. Depois nós subimos esse parâmetro para aproximadamente 38 anos agora, tá? Então, por quê? Porque, por um outro motivo, as mulheres também se tornaram mulheres muito mais ativas no mercado de trabalho, de estudos e etc. E deixaram a gravidez para um período mais tardio. Automaticamente, a gente também deu uma esticadinha um pouco maior. Por quê? Porque não é um número fictício. É porque depois dos 38 para os 40 anos, a reserva ovariana dessas mulheres costuma envelhecer. Algumas pacientes, elas se sentem até um pouco agredidas, né? Na forma que você disse, é porque você está ficando velha. Não, então a gente tem que esclarecer. A velhice, no sentido de ovulação e de gestação, ela ocorre muito precocemente do que a velhice de aparência física da mulher. Né? O homem, isso se estica muito mais. Hoje a gente sabe que tem homens de 70 e poucos anos que conseguem engravidar uma mulher, né? E tem filhos. Mas na mulher, a ovulação da mulher, ela entra numa falência ovariana muito precoce. E qual é o problema nesse período dela engravidar após esse período? É o risco percentual que ela vai tendo cada ano a mais que ela prorroga essa gravidez. Por quê? Porque os óvulos, eles vão saindo em menor quantidade e também em qualidade inferior. Ou seja, é daí que vêm as malformações, os maiores riscos para ela. Então, os óvulos com má qualidade causam um bebê com mais malformações. E as outras doenças, como diabetes, hipertensão, elas vêm devido ao próprio organismo que já está um pouco mais desgastado para poder suportar essa gravidez. Aí começa a ter esse desenvolvimento de algumas doenças, como essa que eu acabei de citar. Falar em doenças, vamos dar continuidade àquela nossa tela, doutor. A gente no bloco anterior começou a explicar para quem está em casa, né, as doenças que podem afetar a gravidez. Trombofilia a gente explicou no bloco anterior. Infestação pelos vírus da Zika, doutor. Infelizmente, nós estamos começando a nos preocupar novamente. A gente sabe, é uma doença bem falada, bem divulgada, as pessoas cada vez escutam mais, mas sempre vale a pena citar um pouco, né? Elas gostam muito do calor, da umidade e de água limpa. É aonde o vírus do Aedes aegypti, ele se propaga e ele cresce. Então, o que acontece? Quando a mulher é infestada por esse vírus, se torna mais ou menos como a gente viu no caso da catapora. Os momentos de tensão. Se isso ocorre precocemente, tem mais chance de malformações desse bebê no período de formação, né? Mas, infelizmente, diferente da catapora, o vírus da Zika, nós estamos falando agora no intervalo, né? É um vírus que ele ainda está em desenvolvimento para nós médicos, nós da equipe médica e multidisciplinar. Por quê? Porque muitas coisas talvez ainda nós iremos descobrir futuramente. Por exemplo, uma das coisas que a gente não imaginava e que hoje a gente já tem certeza. Antigamente a gente via um bebê, o bebê nascia bem, fazia tomografia, se media perímetro cefálico, esse bebê está afastado a chance de uma microcefalia.
mas se descobriu que alguns bebês tardiamente começaram a ter algumas lesões cerebrais. Ou seja, a gente descobriu que o vírus da Zika ele pode atuar mesmo depois do nascimento. Ou seja, por isso que cada vez mais se prevenir é o melhor. Então, por isso que quando a mulher chega logo na primeira consulta do pré-natal, a gente já passa para ela o repelente, já dá as instruções, já manda ela utilizar a manga comprida, a calça comprida, se ela andar em alguns lugares que for com bastante quantidade de mosquitos, endêmico para isso, né? E só uma coisa até para esclarecer, aproveitar o momento, a mulher gestante que mora no lugar que tem grande quantidade de mosquito, ela deve ter tela, ela deve usar repelente na casa e ela deve, quando ela sair nesses lugares que tem bastante exposição, passar o repelente e depois que colocar a roupa passar, ela pode colocar o repelente na roupa também, entendeu? É uma forma de prevenção. Limpar o quintal também, né? A gente tem que tomar todos aqueles cuidados para evitar o mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor. Zika vírus, febre chikungunya, né, doutor? Dengue. Todos vêm da mesma família aí. E a preocupação do Zika vírus é por conta da associação com a microcefalia, né, doutor? Exatamente. A gente viveu um período de surto aqui no estado de Pernambuco e foi um momento de descobertas, né, para a classe médica também. E até o estado de Pernambuco você viu como referência mundial. Sem dúvida. No quesito, a associação do Zika vírus com a microcefalia. Alguns países fora do Brasil abraçaram a causa devido a essa preocupação, né? Então, hoje, não é só as fundações do Brasil que estão estudando o Zika, mas tem muitas entidades de fora que estão investindo exatamente do medo da propagação da doença. Porque se descobriu que é uma doença que ela agrava, não, porque se fosse uma coisa assim, mata o bebê e morre, a gente vamos prevenir, mas morreu, mas não é. É uma doença que ela traz sequelas durante toda a vida dessa criança e desse ser, né? E automaticamente dessa família. Então, por isso que se tornou uma doença que a gente tem que tentar controlar, prevenir. E se Deus quiser, vamos ter uma vacina aí que vai poder diminuir muito mais isso, né? Existem estudos bem avançados quanto a isso. Então a luta continua contra o Aedes aegypti, né, doutor? Sempre tem que existir. Sejamos vigilantes. E cada um temos que fazer a nossa parte. Não é só cobrar do poder público, né, doutor? Exatamente. Próximo ponto, outra doença comum na gestação, a pré-eclâmpsia. O que seria isso, doutor? Muito bem. Se puder colocar aquela imagem agora que você queria colocar, aí a gente vai poder explicar bem o que é a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é o aumento dos níveis de pressão durante a gravidez, né? Então, só para poder as pessoas poderem entender em casa isso aí... Aqui tá a imagem, doutor. Isso aí. Vim para esse lado de cá para ajudar, porque está em casa a verificar aqui a imagem. A hipertensão ou a pressão alta, ela é dividida em, podemos dizer, em alguns subtipos, né? A hipertensão crônica, quando a paciente é hipertensa antes de começar a gravidez. A hipertensão gestacional, que é aquela que ela adquiriu após estar grávida, a gente diz isso após a 20ª semana. A pré-eclâmpsia, que é o quadro quando ela começa a ter alterações de sintomatologia e também a nível laboratorial, né? E a eclâmpsia, que é a forma da convulsão. E nós podemos estender um pouco mais, que é a HELP síndrome, que é quando ela tem alteração realmente metabólica, que pega inclusive fígado, enzimas hepáticas e etc. Como que a gente pode classificar como pré-eclâmpsia? O que é interessante da pré-eclâmpsia é de que ela não é aquela doença que está associada, porque às vezes o pessoal diz, está associado ao coração, está associado à ingesta de sal e etc. Tudo isso são fatores coadjuvantes. A pré-eclâmpsia ocorre ali, naquela placenta, que está em vermelho ali. Essa parte vermelha aqui de cima. Exatamente. Aqui é a placenta e acontece aqui em cima. É aí que ocorre a pré-eclâmpsia. Por quê? Porque essa hipertensão que nós caracterizamos como pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Por quê? Se nós observarmos, a placenta ela seria como se fosse a raiz de uma árvore, mas a raiz do bebê. Ela chupa todos os nutrientes e o sangue, né, que vem da corrente sanguínea materna, e ela passa todos esses nutrientes para o bebê. O que é a pré-eclâmpsia? É quando na formação, tem vários estudos que mostram, na implantação do córion, né, no útero, esses vasos, eles não conseguem ter a permeabilidade sanguínea, o sangue passar de uma forma mais fluida para dentro do cordão umbilical e para o bebê, e automaticamente essa pressão aumentada para que o fluxo passe, porque o bebê precisa e o coração está bombeando, faz com que a pressão aumente nessa região aí.
entendeu? E automaticamente a repercussão hemodinâmica que vem para a mulher. Então a pré-eclâmpsia é de origem, nós podemos dizer, placentária em si. Tanto que se descobre que quando uma mulher tem uma pré-eclâmpsia grave e ela chega no hospital, por exemplo, às vezes a gravidez ela é a termo e nós vamos ter que definir. Mas às vezes é um bebê prematuro com 30 semanas, 28 semanas, 34 semanas. A gente tenta de tudo com medicações para que aquela gravidez não chegue a uma eclâmpsia, que é a forma mais grave da pré-eclâmpsia. E a gente não consegue. A mulher continua fazendo pressões altíssimas, 18, 20 por 12, 20 por 13, e já começa a ter alteração laboratorial e sintomatológica, que você tem que interromper a gravidez. E a pergunta que fica, vai interromper por quê? Porque automaticamente, quando você tira a placenta, o quadro da pré-eclâmpsia ele entra em regresso. A mulher começa a retroceder. Aí o que a gente pode dizer desse retrocesso? Quando esse retrocesso ele ocorre até os 45 dias após o parto, nós podemos dizer que foi um quadro de pré-eclâmpsia ou foi uma hipertensão gestacional e que se resolveu com a gravidez, com o término da gravidez, certo? Quando essa mulher ela fica hipertensa, após isso nós podemos dizer que ou ela era hipertensa ou ela adquiriu a hipertensão com a gravidez. Mas o que nós podemos dizer? Mesmo que ela volte a ter pressão normal, nós temos que alertar essa mulher. Os estudos mostram de que mulheres que tiveram quadros ou de hipertensão gestacional, ou de pré-eclâmpsia, ou de eclâmpsia, elas têm uma tendência maior a serem hipertensas no futuro. Então serão mulheres que deverão ser acompanhadas e tratadas. Essa pressão, né, que o senhor falou, na placenta, né, doutor? Essa parte vermelha aqui que está envolvendo o bebê. Essa pressão seria para colocar para fora essa criança ou não necessariamente? Não é diretamente, na verdade são nos vasos, não é na placenta. É os vasos que fazem para poder entender, é só a gente pegar uma mangueira, né? É mais ou menos uma mangueira que está ficando apertadinha, torcida, e que o fluxo está tentando passar com toda a pressão. É mais ou menos por aí. E é por isso que a pressão sobe, porque são microvasos durante toda essa placenta, fazendo pressão sobre aqueles vasos para poder passar. Porque obrigatoriamente o bebê está exigindo. Ele quer comer, ele precisa de sangue. Aí os riscos vêm não só da pré-eclâmpsia, mas vem também do desprendimento prematuro de placenta. Por quê? É tanta pressão, é tanto fluxo em cima dessa placenta que de repente ela pode soltar. E se ela soltar, é o que a gente caracteriza como DPP. Né, que é um quadro que é muito grave, tem que ser resolvido de uma forma muito rápida, porque a chance de óbito do bebê é muito grande e também pode levar ao óbito materno devido à quantidade de sangue que ela pode perder. Entendido, né? Muito bem explicada essa questão da pré-eclâmpsia. A gente segue agora para aprender sobre as infecções urinárias que são também comuns às gestantes, doutor. Por quê? Vamos lá. Então, eu vou abarcar aí um tema que você falou no princípio, já que a gente já resolve duas coisas. As duas maiores causas de aborto na gestação é infecção urinária, primeira genética, lá do princípio a gente já tinha falado, as infecções urinárias e as infecções vaginais, que são as vaginoses ou então as candidíases. Por que essas doenças se predispõem mais na gravidez? Nós temos que entender de que o bebê, o feto dentro de uma mulher, a princípio, ele é considerado como um corpo estranho. Esse é o motivo que muitas mulheres têm vômitos, náusea, dor de cabeça, irritabilidade. Aquilo é como se fosse uma coisa que não está ali, até que o organismo ele se adapte, forme a placenta e ele considera aquele serzinho como sendo o ser dela. Então, é isso que ocorre, tanto sintomas ruins no princípio da gravidez. Automaticamente, para que isso ocorra, para que essa gravidez ela possa se implantar e ficar ali como sendo o bebê, que é reconhecido como sendo daquela mulher, o sistema imunológico tem que cair. A imunidade da mulher desce para exatamente ela poder suportar essa gravidez e não expulsar o bebê. E aí vem as outras doencinhas que se aproveitam da situação. Entre elas estão as doenças virais, por isso que a gente diz que a mulher tem que estar longe de alguém que tenha catapora, que tenha algumas doenças que podem ser transmissíveis, e as infecções urinárias, as infecções vaginais. Por quê? Porque a imunidade desce, automaticamente as doenças oportunistas chegam ali. Outra doença também tem o distúrbio da tireoide, doutor. Pode aparecer durante a gestação ou pode acentuar, né? Já que você pode ter esse distúrbio e nessa fase ataca ali, pode ter crises. Certo. O distúrbio da tireoide, ele pode ser ou adquirido, ocorrer na gravidez, ou ela pode ter um hipotireoidismo. Muitas vezes ela já vem, e aí a gente costuma fazer um acompanhamento junto com o endocrinologista, porque talvez a demanda da gravidez pode fazer com que tenha que aumentar
o hormônio que ela toma, a medicação que ela toma para a tireoide. Ou pode ser adquirida no sentido de que a demanda começa a existir, a tireoide dela estava conseguindo suprir a quantidade de hormônio que ela precisava, mas com o aumento da demanda com o feto, isso se tornou insuficiente e aí ela começa a desenvolver um hipotireoidismo na gravidez e que precisa de reposição. Ok, vou pedir licença aqui ao nosso convidado. A gente vai a um rápido intervalo, mas se você tem dúvidas sobre o tema, pode mandar ainda a sua pergunta no 99209-4819. Mande aí quantas perguntas você tiver. No próximo bloco vamos responder a sua dúvida. Vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a gente volta nesse bloco do programa para responder a sua dúvida. Você que ligou para a gente, que mandou sua mensagem no nosso WhatsApp 99209-4819. A gente vai ler sua pergunta a partir de agora. Estamos falando sobre doenças gestacionais e temos muitas participações aqui no nosso WhatsApp. Vamos ler a primeira pergunta. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: gostaria de saber, em caso de apresentar na ultrassonografia, doutor, um hematoma retrocoriônico, é mais ou menos assim. Estou com 7 semanas de gestação e a recomendação foi apenas repouso. É necessário fazer uso de algum medicamento para evitar o aborto nesse caso? Isso aí é complicado de responder, viu? Sabe por quê? Não é complicado não, estou brincando. Veja, realmente hoje é só o repouso, tá? Antes a gente utilizava, e tem médicos que ainda continuam utilizando para o bem psicológico da paciente, progesterona. A gente usava muita progesterona via vaginal, via oral. Mas inclusive no congresso que a gente participou esse ano, já tem vários estudos no mundo de que a progesterona não melhora. Não, é simplesmente o bem da mãe, é bem psicológico da mãe e da família. Porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte, Wanderson, a gestante quando chega nesse momento, para ela é muito frustrante ela chegar, fazer uma ultrassom, passar pelo médico e o médico dizer assim, tem nada para fazer, vai para casa e faça repouso e é esperar, viu? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É muito angustiante, ela acha que tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa para melhorar. Mas na verdade a conduta que o médico colocou aí está certa, viu? Antigamente a gente usava progesterona, tem alguns médicos que ainda continuam usando, certo? Mas os novos estudos realmente mostram de que na verdade é esperar. Outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas quer saber qual o risco de uma gestante diagnosticada com toxoplasmose no 7º mês. E o que seria a toxoplasmose, né? E é comum também, pode ser comum na gravidez, doutor? A gente já explica várias coisas ao mesmo em uma resposta só. A toxoplasmose é um dos vírus também, só que é um vírus que se pega através das fezes dos animais, principalmente do gato e do cachorro. Por isso que a gente pede para se afastar dos cachorros e dos gatos quando está grávida, né? Uma das recomendações que a gente tem, certo? A maior chance de contaminação é no primeiro trimestre da gravidez, por causa daquilo que nós falamos, é o período de formação do feto, automaticamente é a chance de maior malformação. Certo? Ela falou que estava no 8º mês, né? Isso. Certo. Normalmente hoje, quando se descobre muito tardiamente, a gente não costuma fazer mais nada nesse tratamento. Antigamente a gente fazia uma medicação. Tá no 7º mês. A paciente se internava para fazer a medicação e etc. Mas hoje se descobriu que tardiamente o benefício pode ser pouco, então a gente faz mais o acompanhamento clínico e com ultrassonografia desse bebê. E, obviamente, vai ser um bebê que ele vai ser estudado depois do nascimento. Tem a participação agora da Fabiana, ela que tem 38 anos, ela fala que é cirurgiada de CIV. Queria ter um filho, certo. Tem algum risco, doutor, para mim ou para o bebê? Eu já tenho um filho, tive antes de fazer essa cirurgia e ocorreu tudo bem. Queria tirar essa dúvida, porque tenho o desejo de ter um 2º filho. Certo. A CIV é uma comunicação que ela tinha no coração que foi corrigida, certo? Na verdade, isso aí não, a gente tem que avaliar 2 coisas. A gente tem que avaliar ela do ponto de vista obstétrico, do ponto de vista ginecológico, né? A princípio, né? Porque ela ainda não está grávida, mas ela precisa de uma avaliação cardiológica. Na verdade, quem pode liberar mais ela para essa gestação vai ser o cardiologista dela.
né? Ele vai dizer assim, olha, diante da cirurgia você tem grande repercussão hemodinâmica, então você tem mais risco na gravidez, ou então, depois da correção, normalmente eles pedem para fazer um eco do coração, né? Ou eles fazem um teste ergométrico, que é o teste da esteira, né? Pode-se fazer para ver exatamente se ela tem comprometimento das funções desse coração quando tem estresse, quando está em sobrecarga, que é o que vai ocorrer na gravidez. Ela vai ter uma sobrecarga, porque ela vai estar nutrindo ela e o bebê, automaticamente esse coração é mais forçado, para poder dizer se ela pode engravidar ou não. Tem outra pergunta aqui, a telespectadora não se identificou, mas pergunta se é possível fazer a retirada dos miomas no ato do parto. Veja, isso é uma pergunta muito comum nos consultórios de paciente grávida. Veja, nós só tiramos miomas durante um parto se esse mioma estiver impedindo a retirada do bebê, certo? Pelo contrário, existe uma contraindicação, a gente pode dizer que seria relativa, não é absoluta, relativa para retirar esses miomas. Por quê? Do momento que ocorre um desenvolvimento de um bebê, esse útero, ele vai ocorrer uma hipertrofia, ele vai crescer, automaticamente os vasos também vão crescer. Tem algumas gestantes que elas chegam a ter vasos quase do tamanho de um dedo mindinho desse da gente, né? Que a gente chama desse pequeno dedo. Então, o que acontece? Automaticamente ela tem muito mais chance de sangramento, certo? Por isso que se evita qualquer tipo de extração de miomas durante o nascimento do bebê. Porque a chance de hemorragia, inclusive a chance dela chegar, não é só a ter chance de fazer hemotransfusão, mas no sentido de também ter que fazer uma esterectomia na hora do parto é muito grande. E chances também de letalidade, de óbito. Outra pergunta, agora a pergunta da Joana, ela diz o seguinte, tive já duas filhas e na gravidez minha pressão é ótima, mas quando chega aos 9 meses a minha pressão ela dispara. E no dia de ter, no dia de ter a criança, dá começo de pré-eclâmpsia. Isso é uma doença genética, doutor? Queria que você explicasse mais um pouquinho. Ela acompanhou na explicação e queria contextualizar a realidade dela. Ela fala que das 2 gestações ela acabou até desmaiando. E sempre a gravidez dela é considerada de alto risco. É a participação aqui da Joana. Olha, Joana, realmente, como eu disse para vocês, a partir da 20ª semana, essas hipertensões elas começam classificadas como hipertensão gestacional, mas que pode se tornar uma pré-eclâmpsia. Isso vai ocorrer de acordo com a alteração laboratorial, que é principalmente a presença da proteinúria, né? E também sintomas clínicos que vão levar à pré-eclâmpsia. No caso dela, ela tem o que a gente chama de pré-eclâmpsia tardia, mais próximo do final da gravidez, né? Existem alguns estudos que mostram de que existe algum fator genético, sim, para isso, tá? Algumas pessoas que tiveram parentes, mas nós temos que dizer também de que existem alguns fatores que são próprios daquela gestação. Existe, por incrível que pareça, existem alguns estudos no mundo, né, e que são bem fundamentados quanto a isso, de que até mesmo a troca do parceiro pode fazer com que ela não tenha pré-eclâmpsia. Você vê como é que tem muitos fatores que são ligados até mesmo à própria gestação. Então, mulheres que tiveram pré-eclâmpsia num relacionamento, aí depois se separaram, houve um divórcio ou uma morte, se casou novamente e numa nova gravidez não teve nada. Então é um tema que existem várias hipóteses para ele, mas existe sim uma chance, estudos que mostram que tem fatores genéticos. Próxima pergunta é do Tiago França, ele que mora no Cabo, ele quer saber o seguinte: as mulheres que tiveram deslocamento de placenta logo nos primeiros meses da gestação, elas podem ser propícias a ter um parto prematuro? Não tem nada associado, não. Veja, o desprendimento de placenta, né, que a gente chama, que a paciente foi a primeira pergunta que você fez aí, né, que a gente chama de um descolamento de placenta. Ela tem risco nessa primeira fase da gravidez. Depois que novamente ocorreu se conseguiu prender esse córeo novamente no útero, se formou a placenta, automaticamente essa placenta está bem inserida, nós temos ultrassonografia que mostra que ela está numa posição legal, que tem fluxo bom e etc. Isso não vai ter fatores que vão influenciar. Por quê? Do momento que foi feito novas ultrassonografias, deixa eu explicar só uma coisinha no princípio para ele poder entender. No princípio, o bebê ele está preso ali pela a progesterona, o corpo lúteo que ela tem lá, ela produz uma progesterona que faz como se fosse uma colinha que prende aquele saco gestacional no útero. Por volta das 12,
14, 16 semanas se forma a placenta. A placenta é formada e é ela que vai envolver esse bebê, que vai formar o âmnio, que é onde vai ficar a bolsa de líquido e etc. E que vai se prender nesse útero, que é aqueles vasos que nós dissemos, né? Que vão se prender nesse útero e que vai trazer a sustentação para o bebê. Então, no caso que o bebê passou dessa fase do descolamento, como ele está dizendo aí, isso já foi feito, já houve uma inserção dessa placenta no útero. Então, ela já vai entrar nos riscos inerentes da gravidez mesmo. Exceto que ela não tenha patologia, né? Porque, por exemplo, se ela tiver uma pré-eclâmpsia daquela ali, ela pode ter um desprendimento de placenta, como a gente já explicou. E a gente pode até mostrar novamente a imagem, né, doutor? Para quem está em casa compreender melhor a placenta, o âmnio também, né? Isso. E outras partes também. A gente vai mostrar para você que está em casa, olha só, tem o cordão umbilical ali, doutor, a placenta. Muito bem. Então, a gente está vendo lá, né? Então, vermelhinho é a placenta. O âmnio é aquela parte das águas, tem o cordão umbilical que a gente está vendo e o bebê. Então, o desprendimento da placenta, ela ocorre lá em cima, entre o músculo, a parte superior e o vermelhinho, né? Que a gente vê ali, que seria a inserção da placenta no útero. A parte rosa, né, doutor? Isso. E a parte mais avermelhada. Vermelhada. Então, nessa fase que ele está dizendo aí, ainda não existe essa placenta, tá? O bebê ele está inserido, ele está preso pela progesterona que é formada ali, formada pelo corpo lúteo. Então, esse descolamento ele vai ocorrer, mas se ele for recuperado, essa placenta vai se formar e ela vai se aderir no útero, certo? E essa gravidez vai transcorrer dentro de uma normalidade. Muito bem explicado. Outra participação aqui no nosso WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte, que o doutor Jardel é o melhor ginecologista que ela já conheceu, aprovando aqui o trabalho do doutor. E a gente repassa aqui o elogio, né, doutor? Obrigado. É muita dedicação, muito empenho para se ouvir isso, doutor. Eu acho que a gente tem que gostar do que a gente faz. Essa é uma das coisas. Não é só estudar, a gente tem que gostar do paciente e gostar de fazer. Bom, você faz isso, mas eu agradeço o elogio aí. Viu? Outra participação, a telespectadora não se identificou, mas pergunta o seguinte, um bebê sem cérebro, ele fica vivo durante quanto tempo em média, doutor? Não existe um tempo determinado. Isso a gente chama de anencefalia, tá? Existem alguns bebês que morrem bem precocemente, mas alguns bebês conseguem viver dias. Não existe dias para isso, para determinar não, viu? Inclusive, eu não consigo agora me lembrar, como é uma pergunta que a gente chega ao vivo, a gente não consegue lembrar, né? Mas eu tenho uma paciente que, inclusive, parece que o bebê dela chegou a viver meses sem cérebro, tá? Então, é uma coisa que não dá para determinar. Cada caso é um caso, né, doutor? Né? Porque, na verdade, as funções, elas se mantendo, na verdade, o que falta é o estímulo cerebral. Mas os outros órgãos, eles podem estar vitais, até que eles se cansem ou se desgastem e parem realmente. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte. Tive uma gravidez complicada e perdi o bebê com 3 meses. Sentia muita dor na barriga, né? A barriga cresceu bastante. E diferente das outras vezes que ela ficou gestante, ela teve dor no pé da barriga, né? Ela fala nessa região mais baixa da barriga, e o bebê desceu de tamanho, né? E estava no caroço de feijão. Ela tenta mais ou menos explicar que às vezes o corretor ortográfico também atrapalha. O que é que houve com o bebê? Ele não se desenvolveu, doutor? E a barriga cresceu tanto, por quê, né? Já que ele estava desse tamanho tão minúsculo. E com pouco tempo, né, ela engravidou novamente, foi bem complicada a gravidez, também teve risco de aborto 2 vezes e quase no 4º mês ali de gestação ela foi medicada e deu tudo certo. Que bom que deu certo, né, doutor? Mas essa complicação que ela passou? Veja, o que pode ter acontecido? Ela pode ter tido uma doença genética, que nós falamos que são as doenças cromossômicas, em que automaticamente... Porque é o seguinte, só para os pacientes, os nossos telespectadores possam entender. O nosso organismo, Deus fez ele bastante sábio, né? Então, o que acontece? Automaticamente, os abortos que ocorrem até 12 semanas, a gente costuma dizer isso, que é uma seleção natural. O próprio organismo, quando ele vê que está existindo alguma malformação cromossômica, dessa união cromossômica do pai e da mãe, que são muito grosseiras, automaticamente o organismo ele toma atitudes para poder que esse aborto ocorra, que são os abortos espontâneos, que pode ter ocorrido com ela. Automaticamente, conforme o organismo está atuando para abortar, ela estava tendo muita contração, ela tinha muita cólica e houve a própria involução do feto. Isso indica bastante para uma doença cromossômica, que terminou no aborto. Ela disse que ocorreu por volta de 3 meses, né? Seria mais ou menos antes das 12 semanas. Provavelmente uma causa genética. É a Adneide, que mora em Trindade, aqui em Pernambuco. A gente agradece aqui a participação e respondendo aqui a dúvida da telespectadora. Vamos à próxima pergunta. Rafaela Guimarães,
ela quer saber o seguinte, ela disse que tem um bebê de 4 meses. Quando ela estava com 39 semanas, a pressão dela chegou a 14/9. E depois do parto, ela teve uma pressão de 16/10. Isso nas primeiras 4 horas. Logo após, voltou ao normal. Posso considerar que tive uma pré-eclâmpsia? E há algum risco, né, para as próximas gestações? Rafaela Guimarães. Vamos lá, Rafaela. A gente falou um pouquinho disso, mas eu só vou dar uma pincelada para você entender, né? Você pode ter tido ou uma hipertensão gestacional ou você teve realmente uma pré-eclâmpsia, tá? Mas provavelmente pelo nível de pressão, pode ter sido uma pré-eclâmpsia leve ou até uma grave, porque 16/10 já poderia se considerar, dependendo dos sintomas. Porque é o seguinte, os parâmetros que a gente tem para classificar são parâmetros clínicos e laboratoriais. Então, o que vai tirar ela de ser uma paciente com uma hipertensão gestacional para uma pré-eclâmpsia são alterações laboratoriais e de sintomas que a paciente tem. Provavelmente eu acredito que ela tenha tido uma hipertensão gestacional, tá certo? Por isso, e como eu expliquei, tirou a placenta, automaticamente a pressão volta a descer, ela volta a cair, porque o fator da pressão alta na gravidez, quando ele é só da gestação, ele é um fator placentário. Tirou a placenta, a tendência da pressão voltar ao normal. Só que existem sim estudos que mostram de que mulheres que tiveram hipertensão em uma gravidez, ela pode sim desenvolver nas outras. Não é determinante, mas pode ocorrer. A Joana, né, que falou daquela questão da gravidez, onde ela teve a pressão que disparou no 9º mês, né? A gente respondeu agora há pouco. Ela quer saber o seguinte, no caso, se ela tentar uma 3ª gestação, ela corre o risco de morrer ou não? O risco que ela vai ter é de fazer, ela pode ter novamente uma pré-eclâmpsia. É como eu disse, não significa que ela vai ter. Agora, por exemplo, se ela, eu não sei quantas gravidezes ela já tem, mas se ela tiver... Duas. As duas ela teve. Nas duas ela teve a questão também do desmaio, né? A tendência dela ter na 3ª realmente ocorre. Então tem alguns fatores que vão determinar nisso aí. Como que está o acompanhamento cardiológico dela, como ela está como pessoa, será que ela está gorda, está magra, se tem outras comorbidades, diabetes, hipertensão. Então, não significa que a gente tem que afirmar a idade que ela está agora também. Então, não tem como a gente afirmar, dizer assim, ela vai ter risco de morrer. Mas ela é uma paciente que ela precisa se preparar, que nós falamos no princípio para a gravidez, e precisará de um acompanhamento mais de perto, porque a gente já sabe de que ela tem chance de ter complicações. Automaticamente, a gente tem que acompanhar desde bem precocemente a laboratorial, de exames de imagem, exames, avaliação cardiológica, acompanhamento nutricional. É uma paciente que ela deve fazer atividades físicas bem precocemente, entendeu? Para poder ajudar a esse organismo se compensar. Antes do intervalo, uma última pergunta aqui, bem rapidinho, doutor. Nayara, que mora em Jaboatão, Nayara diz o seguinte, que tem um pólipo no útero. Ela tem 30 anos, ela tem risco, né, se quiser engravidar? E o que ela deve fazer antes de engravidar? A Nayara, que tem 30 anos e tem pólipo. Tem risco sim. Esse pólipo tem que ser retirado. O pólipo a gente pode dizer num termo bem simples, que é como se fosse uma verruga que tem no endométrio, tá? Primeira coisa, por que ela tem que tirar? A gente pode dizer, 30 anos, né? 30 anos. Os pólipos nessa idade, eles são pólipos, assim, podemos dizer que mais de 80% a 90% são benignos, tá certo? Benignos. São doenças, são poliposes que criaram de uma hipertrofia do endométrio mesmo. Mas pode ser uma lesão maligna. Então, a primeira coisa que deveria tirar por isso. E a segunda coisa que deveria tirar é porque é o seguinte, lembre-se que o que nós dissemos, quando o bebê ele vem e ele se prende no útero, ele se prende primeiramente nessa capa endometrial. E o que vai prender ali simplesmente vai ser esses hormônios, como a progesterona que eu disse, que vai fazer uma lâmina que vai prender esse bebê até que se forme a placenta. Qualquer coisa que possa ter nesse endométrio, como por exemplo, ela está dizendo um pólipo, ou um mioma submucoso, ou qualquer malformação que tenha a nível uterino, ele dificulta a implantação desse saquinho gestacional. Automaticamente ela tem mais chance de aborto, ou ter chance de ter complicações na gravidez. Por exemplo, aquela paciente que não perdeu o bebê, mas aquela placenta não ficou bem inserida, automaticamente ela tem sangramentos durante a gravidez, tem muita cólica, tem que fazer muito repouso, acaba tendo um parto prematuro. Mais uma vez, licença aqui ao nosso convidado. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar uma tapioca rendada. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite!
Vir a Pernambuco e não provar este prato é como não conhecer um pouco da nossa cultura. Eu estou falando da tapioca, esta comida de origem indígena tão tradicional da nossa terra. E hoje eu vou ensinar como fazer uma tapioca rendada, que além de ficar com uma aparência linda, ela fica com uma crocância incrível. Vamos à receita? Você vai precisar dos seguintes ingredientes: 6 colheres de sopa de goma para a tapioca, sal a gosto, 100 gramas de queijo mussarela ralado, 80 gramas de frango desfiado e temperado e 3 colheres de sopa de chá de requeijão cremoso. Hoje eu vou fazer para vocês uma tapioca de frango com catupiry, mas vocês podem fazer também com outros recheios. Eu vou começar temperando a goma que já está peneirada com um pouquinho de sal. Depois de misturar bem, nós vamos numa frigideira aquecida. Eu vou colocar aqui fogo médio. O ideal é que ela seja antiaderente. Eu vou colocar um pouco de queijo mussarela ralado, que é para fazer a renda. Por cima desse queijo eu vou colocar as 6 colheres de sopa de goma. Agora é só espalhar por toda a frigideira. Agora vamos esperar 2 minutinhos. Agora nós vamos virar. É só 1 minutinho e depois a gente vira novamente, que agora a gente vai rechear. Então aqui eu tenho frango, sempre colocando na metade. Vou colocar um pouquinho de requeijão cremoso. E vou colocar também um pouquinho de mussarela. Agora nós vamos dobrar ao meio. Feito isso, está pronta a nossa tapioca. E agora é só se deliciar. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje e nos vemos no próximo Receita do Dia. Até lá! Até a próxima receita, Luciana Luna. A gente agradece bastante, por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, que é facebook.com/assunto do dia. Lá vai ter o vídeo com a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue aqui falando mais sobre coisa boa. Vamos às vagas de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel e caneta. Boa sorte! A você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às oportunidades. Olha só, 2 vagas para auxiliar de limpeza, 2 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.100 é o salário, 2 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos a mais oportunidades de emprego, 2 vagas para balconista, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.010 é o salário, 2 vagas para balconista. Vamos a mais oportunidades, agora tem 1 vaga para chaveiro, 1 oportunidade, ensino médio completo é a exigência,
experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Agora a gente segue aqui para responder a sua dúvida. Hoje estamos falando das doenças que são comuns na gestação. A Lucicleide, né? Ela ligou para a gente, Lucicleide Assunção, que mora em Goiânia. Ela tem 27 anos e ela pergunta o seguinte: com quantos meses o bebê ele muda de posição na barriga? Tem assim um período, né, doutor, que ele faz essa mudança de posição? É a dúvida da Lucicleide. Ô, Lucicleide, o bebê muda de posição tantas vezes durante a gravidez e durante o dia ele pode mexer várias vezes. O que vai depender e a frequência dessas mudanças vai ser o crescimento do bebê, né? O tamanho, o seu tamanho, o tamanho do desenvolvimento que ele está dentro da sua barriga e do período que você está na gravidez, certo? Quanto menor o período gestacional, mais ele se mexe. Conforme vai avançando na gravidez, a frequência é bem menor. Mas a gente sabe de que depois das 35 para 36 semanas, o bebê ele vai se adaptando a uma posição próxima ao parto, que a gente espera que seja uma posição cefálica, né? Para que o organismo se prepara para um parto normal. Mas muitas vezes o bebê ele fica numa posição pélvica, sentado, que vocês chamam normalmente, né? E aí é mais difícil dele voltar, dele mudar de posição, certo? Mas a gente tem casos de bebês que, por exemplo, vieram com indicação fez uma ultrassom um dia anterior. Uma vez eu lembro que eu estava num plantão no hospital público, a paciente chegou, aí a gente examinou, realmente parece, estava na dúvida, é ou não é, vamos operar, porque o bebê é grande e ele está sentado. Não é que seja uma indicação precisa, né, mas vamos operar. E quando a gente operou, o menino era cefálico, ou seja, na ultrassom do dia anterior ele era pélvico e de um dia para o outro. É muito difícil, é muito raro, mas pode acontecer. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: a minha irmã foi ontem, né, para o hospital para ter seu bebê. Já tem 24 horas que a bolsa estourou. Será que faz mal para o bebê? 24 horas já dessa bolsa estourada e a criança ainda não nasceu. E ela fala que a irmã também está com pressão alta. Vamos lá. Existe um grande tabu na cabeça das pessoas de que rompeu a bolsa, o bebê tem que nascer, certo? Existem mulheres que rompem a bolsa precocemente, por exemplo, antes das 30 semanas, antes das 34 semanas, e que os estudos médicos mostram de que é muito mais benéfico, se tiver condições de se manter esse bebê intraútero, a gente faz antibiótico profilático, acompanhamento com exames laboratoriais e ultrassonografia, mas é melhor, se essas condições forem propícias, de que ele fique dentro do organismo do que ele nasça. Porque a incubadora natural, que é o útero, é muito melhor do que a incubadora que tem aqui fora. A chance de pegar doenças e de o bebê estar mais protegido é dentro do útero. É claro que se houver a necessidade de interrupção, a gente faz. No caso, por exemplo, dessa paciente, provavelmente ela deve estar fazendo antibióticos profiláticos para evitar esse tipo de infecção. E devem estar monitorando essa pressão também. Então, os fatores são alguns fatores que têm que ser pesados e que a equipe médica deve tomar em conta para poder decidir isso. Então, não são fatos de que existe assim na medicina a receita é essa. Não é. Tá? Tem que ser muito bem analisado do ponto de vista lá no hospital onde está, no nível de pressão, como que estão as alterações laboratoriais, como que ela já está em trabalho de parto, de repente, devido à própria hipertensão, ela já tem bolsa rota, já está com dilatação, talvez seja melhor estar induzindo para ela parir normal do que uma cesariana, certo? Por quê? Como ela tem bolsa rota, ela tem mais chance de passar bactérias para dentro da barriga dela mesmo na hora que se fizer uma cesariana. Talvez possa ser muito mais fisiológico um parto natural. Além disso, que a gente tem que tomar em conta de que se ela tem uma pré-eclâmpsia, a chance do sangramento numa cesariana é muito maior do que num parto normal. A outra pergunta chegou por telefone, Juliana Maria, ela que mora no R7 Várzea,
tem 22 anos e diz o seguinte: tenho asma e durante a gestação as crises podem aumentar, doutor? Ela já tem asma. Existem algumas mulheres que realmente ocorre um desenvolvimento. Não existe, assim, a gente dizer, vai aumentar. Algumas mulheres realmente pioram, mas por incrível que pareça, existem algumas mulheres também que melhoram com isso, porque é automático. A gente tem que lembrar que a asma é uma doença autoimune. E como a imunidade da mulher gestante ela está diminuída, automaticamente todas essas doenças que se aproveitam da imunidade para aflorar, elas também têm tendência a se acalmar. O ideal é ter um acompanhamento com um pneumologista e equilibrar isso aí com medicações. Porque às vezes o que acontece de pacientes asmáticos é eles terem crise de asma e ir para a urgência. Aí faz a medicação de urgência, volta para casa e aí começa a ter crises frequentes de asma. Mas se ela cuidar e começar uma medicação de manutenção, que a gente chama de tratamento de manutenção, ela pode transcorrer a gravidez dela de uma forma normal. Sofia Beatriz, que mora em Olinda, tem 33 anos, ela diz que está gestante e a pressão dela é 10/6. Normalmente, né, coloco muito sal na comida. Posso ficar com pressão alta? Veja, quando a hipotensão, a gente chama, a hipotensão é importante, a gente recomenda realmente que a paciente coloque um pouco mais de sal na comida, entendeu? De que ela ande com alguma coisa salgada na bolsa, principalmente agora que a gente está chegando próximo do verão, de que o próprio calor já faz a pessoa pode fazer as lipotímias, que são aqueles desmaios, então é bom ela já andar com alguma coisa, certo? O que ela tem que monitorar é para que esse sal não cause lesão renal nela e também comece, ao invés de estar cursando com a pressão baixa, daqui a pouco ela começa a fazer picos hipertensivos. Mas não significa que ela está comendo um sal agora de que ela vai ter hipertensão no futuro. Próxima participação é do Manuel. Ele fala que a esposa, depois de 11 anos, está grávida novamente. A gente dá parabéns aqui. Ela está com 3 meses, mais ou menos. E constantemente, né, ela tem falta de ar. Isso é algum risco por ela estar com 35 anos, doutor? Ele mora em Sítio Novo, Olinda. Ele fala, né, que ela está tendo muita força ali no pé da barriga, tá ficando um pouco pálida e fraca, sempre passando mal e com pressão baixa. A dor ali no pé da barriga, ele relata aqui. A gente chama de dor embaixo do ventre, né? A primeira coisa que a gente tem que dizer para o Manuel é de que nesses primeiros 3 meses, algumas repercussões na gravidez ocorrem. Como eu disse no princípio, né? O próprio organismo, ele tem que se adaptar a essa gravidez. Então, alguns sintomas como a cólica, vômito, náuseas, esse mal-estar que a mulher sente frequentemente, às vezes ela come e depois diz, doutor, eu tenho vontade de comer e depois eu começo a vomitar tudo que eu comi. Entendeu? É exatamente por causa desse período de adaptação. Mas o que tem que ser investigado é se ela não tem alguma patologia. De repente ela está com 35 anos, ela pode estar com alguma doença cardíaca, ela pode ter alguma doença pulmonar. Então, na verdade, ela precisa ter uma avaliação não só do obstetra, mas se os sintomas for realmente tão frequentes assim, ela precisa de fazer uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, como eu disse agora. Bem rapidinho, tem algumas perguntas, as últimas, doutor. A telespectadora disse que está com 7 meses, desde que descobriu a gestação, ela não tem nenhum sintoma. Minha gravidez é bem tranquila, só que o meu bebê, ele mexe muito pouco. É normal o bebê não mexer muito? Certo, veja. O ideal, às vezes o bebê mexer pouco é uma coisa muito relativa, tá? Então, normalmente o que a gente passa para as pacientes é o seguinte, o seu bebê ele deve mexer depois de meia hora a 40 minutos depois que você comer. Por quê? Do momento que, depois que a gestante come, automaticamente 30 a 40 minutos ocorre um pico glicêmico, né? Que é quando aumenta a glicose daquela alimentação que ela fez. Automaticamente o bebê tem mais energia e ele se mexe. Se o bebê ele se mexe de 30 a 40 minutos após cada refeição, ele tem um movimento normal. É claro que não se pode pensar não se deve deixar de pensar em outras coisas. Essa paciente, por exemplo, tem que ser investigada porque de repente ela pode ter um hipotiroidismo que está diminuindo isso aí. Ela pode estar fazendo uma insuficiência placentar e por ela fazer isso o bebê mexe menos porque é literalmente um mecanismo de compensação. O bebê vê que está chegando pouca energia para ele, pouco nutriente, automaticamente ele se mexe menos para poder se resguardar. É um mecanismo de defesa. Então, na verdade, ela tem que, depois de avaliação médica normal, ela tem essa observação, principalmente depois da ingesta. Tem a pergunta agora da Érica, que tem 25 anos, mora em Jaboatão. Ela disse que teve pré-eclâmpsia, né, na primeira gestação, só tem uma filha de 1 ano. Se eu engravidar novamente, é certo que vou ter pré-eclâmpsia de novo na segunda gestação? E outra dúvida, além da pré-eclâmpsia, ela disse que teve líquido amniótico
e ela não alimentava a minha gestação, chegou até 35 semanas e esse líquido, né, amniótico, sempre não passou de 9. Corro o risco, né, de acontecer isso novamente na segunda gestação? Da parte da pré-eclâmpsia, nós já respondemos nas outras perguntas, né? Realmente ela pode ocorrer, voltar a ter, ou pode não ter nenhuma repercussão de pré-eclâmpsia numa gravidez futura. Provavelmente o que ela teve nessa gravidez, pelo que eu entendi, o que ela deve ter tido se chama oligoâmnio, a diminuição do líquido amniótico, tá? Então, isso pode ter ocorrido por uma insuficiência placentar. É exatamente uma das consequências da pré-eclâmpsia, que é o retardo de crescimento intrauterino, que são aqueles bebês pequenos, né? Que são os PIGs. Tem o retardo de crescimento, tem os PIGs e tem a parte da insuficiência da placenta que diminui o líquido amniótico. Provavelmente o que ela teve, a placenta foi insuficiente, automaticamente o líquido foi diminuindo e acabou tendo que ser interrompida a gravidez precocemente. Uma última pergunta, a Marcela está gestante, né? Está com 7 semanas e gostaria de saber se é arriscado para o bebê que ela faça a extração de um dente por conta da anestesia. Não, de jeito nenhum. Anestesia local para extração dentária, se ela não tiver alergia nenhuma, não existe nenhum problema em fazer nem obturação, nem extração dentária. Licença, aqui é o nosso convidado. No começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já sofreu alguma complicação durante a gestação? Das pessoas que participaram com a gente, 45% das gestantes falaram que sim, que já tiveram complicações. 55% responderam que não. A gente segue aqui para agradecer o nosso convidado, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, Dr. Jardel Soares, ginecologista especialista em gestação de alto risco. Muito obrigado. Considerações finais, doutor. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, viu? E a gente tem que dizer que as mulheres precisam se cuidar. Realmente precisam se cuidar se pretendem engravidar. Por quê? Porque nós sabemos de que hoje as mulheres estão engravidando cada vez mais tardiamente. Certo? Temos aquelas precoces, né? Aquelas meninas que estão engravidando, infelizmente, devido a um bom planejamento familiar, né? Na sua vida jovem, e aquelas que estão engravidando tardiamente devido exatamente buscarem uma colocação no mercado de trabalho, estudos e etc. Então, para isso, precisam se cuidar sim. E se cuidar, tenham segurança de que podem ter filhos sadios e uma gravidez sadia. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!